Olá, amigos e amigas, eu sou o Prof. Kardec e nesse vídeo eu quero falar sobre um tema muito importante para mim, para a minha vida, que foi o CEA, Centro Espírita Além do Horizonte. Pois é, estamos completando 10 anos de fundação da Casa Espírita, né? Em 28 de outubro de 2014, a casa foi materializada aqui na Terra. Entendemos, claro, logicamente, que todo centro espírita primeiro surge na própria espiritualidade, pelos mentores e orientadores espirituais, para depois ser materializado na Terra. E eu me lembro que foi justamente nessa data onde eu conversava com outro cidadão, com o qual eu não tenho contato mais hoje, mas a gente conversava sobre a possibilidade de eu fazer, montar um centro, e depois com mais algumas pessoas que foram participando das primeiras reuniões, muito simples, muito tranquilas, pequenas reuniões de estudo, ainda todo mundo engatinhando no processo, mas o fato é que o Centro Espírita Além do Horizonte, que começou com um pequenininho grupo de estudo e de espaço físico muito pequeno, é, conseguiu ser uma das grandes casas espíritas da cidade de Caruaru, um dos grandes centros espíritas da cidade de Caruaru, por um período de quase 6 anos, de finalzinho de outubro de 2014 até fevereiro de 2020, um pouquinho antes da pandemia, não é? A gente não previa a pandemia, mas o fato é que decidimos dar uma parada e fechar realmente naquele momento. Eu precisei viajar, eu também depois adoeci, entrou a pandemia e foi uma série de fatores que começaram a se desdobrar para que o centro continuasse a ficar fechado. Então o centro espírita foi aberto em 28 de outubro de 2014 e finalizou suas atividades em fevereiro de 2020. Foi um período muito intenso, esses 5, quase 6 anos, né? 5 anos e alguns meses de centro, eles foram anos tão intensos que pareceu 10 anos, 12 anos de trabalho, porque foi vivido com muita intensidade, com muita emoção, com muita dedicação, com muita doação física, energética, financeira, com dificuldades, com oposições, com forças contrárias encarnadas e desencarnadas, com inveja, com mal olhado, com tudo que você possa imaginar. E o trabalho foi bem feito, a gente pode dizer, com o bom orgulho de dizer, primeiro agradecer a Deus e aos bons espíritos a oportunidade de ter fundado uma casa espírita e trabalhado durante esse período. Segundo e o mais principal de tudo, é dizer que, apesar do centro espírita ter sido fechado, não significa derrota, nem significa muito menos que o trabalho deu errado ou que o centro espírita não vingou. Esse olhar é um olhar pequenino e apequenado, e sobretudo daqueles invejosos e daqueles que não simpatizavam de repente com a ideia do centro ou comigo. O fato do centro ter sido fechado foi um outro grande portal de luz que se abriu em minha vida. Assim como todos os buscadores espirituais, há os seus momentos de despertares. Um primeiro despertar, um segundo despertar, o processo de expansão consciencial propriamente dita. E assim foi comigo. Foi uma enorme alegria abrir o Centro Espírita Além do Horizonte em 28 de outubro de 2014. Foi uma bênção em minha vida. Lá se constituiu uma grande escola, grandes ensinamentos eu aprendi ali. E um enorme hospital que, para começar, me ajudou muitas vezes, me curou muitas vezes. Foi lá que eu passei por uma cirurgia espiritual. Foi lá que eu fui ajudado tantas vezes contra forças contrárias, contra espíritos obsessores, espíritos perseguidores. Foi muitas vezes que eu fui ajudado ali. Muitas vezes fui ajudado ali, terapeutizado pelos espíritos, pelas orações, diante de dificuldades no trabalho, perseguições no trabalho terreno. Também foi um espaço terapêutico para mim mesmo, em momentos de dificuldade e desafios pessoais, profissionais, que só eu sabia naquele instante, sem pai, sem mãe,
e sem ninguém ali muitas vezes para estar me ouvindo, realmente me ajudando. Então eram os espíritos que me ajudavam, que me ouviam, que me terapeutizavam, juntamente com alguns poucos colegas, né, também que ficavam ali, algumas pessoas que estavam comigo, pessoas que foram importantes no decorrer do centro espírita, que ficaram 2 meses, um mês, às vezes pessoas que se visitaram a casa uma vez ou outra, mas que tiveram sua importância, a pessoas que fizeram pequenas doações ao espaço para a manutenção. Afinal de contas, o centro espírita funcionou aonde eu morava, e isso me trazia custos sim, de água mineral, cadeiras, energia elétrica principalmente, não é? O banheiro da minha casa passou a ser um banheiro público, um banheiro coletivo para as pessoas que frequentavam o espaço. Tinha os copinhos pequenos para água fluidificada, tinha os copos descartáveis maiores. Então eu tinha que fazer investimentos que geravam custos para mim, e em alguns momentos a gente acabou sensibilizando algumas pessoas que passaram a colaborar, às vezes com os copos descartáveis, às vezes doando R$ 5, R$ 10, R$ 20, para ajudar na manutenção do espaço e tudo isso que eu acabei de falar. Então, eu quero agradecer a todos que participaram, a todos que colaboraram, a todos que passaram poucos dias ou muitos dias, pouco tempo ou muito tempo, mas que fizeram parte da família do Centro Espírita Além do Horizonte, em Caruaru, Pernambuco. E eu posso dizer que, apesar de ter sido um centro de dimensões pequenininhas, porque o espaço físico era bem pequeno, bem reduzido, foi um centro espírita enorme, grandioso do ponto de vista espiritual, em suas larguezas, grandezas espirituais. Do ponto de vista do olhar espiritual, ali se deu um enorme salão, com bancadas, arquibancadas de espiritualidade, e mais do que isso, na nossa parte de tratamento espiritual, de atendimento fraterno, a nossa chamada Sala Azul, Sala de Tratamento Espiritual, era um caso à parte. Lá era um local em que muita gente foi ajudada, muita gente foi beneficiada energeticamente, espiritualmente, e eu fui um deles, que fui também ajudado algumas vezes naquele espaço, e que pude ajudar também muitas pessoas, ouvindo-as com muita tranquilidade e paciência, e dando um mínimo de orientação de minha parte, e também com a ajuda dos espíritos que trabalhavam comigo no atendimento fraterno e em tudo que aconteceu naquela casa. Então, foi um espaço, eu me lembro de pessoas que já teve dia de pessoas deixarem de ir para o hospital terreno para buscar um apoio no centro espírita, no hospital espiritual, e realmente conseguiram ajuda lá, não é? Eu me lembro de uma pessoa que fez isso. Não que isso seja uma coisa a ser feita, não é? Não recomendo, mas a pessoa sentiu que naquele momento não deveria buscar um hospital terreno e buscou um hospital espiritual, que foi lá, o CEA, Centro Espírita Além do Horizonte, e conseguiu sair de lá naquela noite recuperado, sem sentir nada de mal e ajudado. Então são essas coisas que não têm preço, mas têm um valor enorme pela vida toda ao coração. E como eu disse, o centro foi fechado. Isso não significou nenhuma derrota, nem nenhum descompromisso de minha parte com o trabalho. Pelo contrário, abriu um portal para uma nova fase, porque a vida é ciclos, a vida é mudança, a vida é movimento. E se você não entendeu ainda isso, deveria entender. A vida é feita de ciclos, de mudanças, de movimento. E assim foi. O Centro Espírita teve uma grande alegria, foi uma grande bênção abri-lo, principalmente no ano em que minha mãe havia desencarnado, em que onde caiu o meu chão, né? E o Centro Espírita serviu para mim também, para que eu não ficasse sozinho, isolado. O Centro Espírita me deu companhias, embora que algumas, muitas falsas, hipócritas, mas me deu pelo menos companhias, me deu pessoas que estavam ali junto comigo no dia a dia, me ajudando, ou pelo menos fingindo que me ajudavam, mas eram companhias. Então o Centro Espírita me tirou da solidão, me tirou de talvez uma depressão e de problemas particulares ainda piores, porque eu saí naquele ano de um casamento mal sucedido e atrapalhado, onde me trouxe prejuízos financeiros enormes e prejuízos emocionais muito grandes, e além disso ainda do baque do desencarne da minha mãe após 2 anos de sofrimento com metástase. Então foi um momento muito difícil, onde eu me enclausurei, estudei, aonde aconteceu para mim uma transcomunicação instrumental,
que me abriu horizontes para a necessidade do trabalho. E aí foi fundado o Centro Espírita Além do Horizonte. Portanto, foi uma grande alegria, serviu-me como também um local terapêutico para mim mesmo e para ajudar tantas pessoas, e eu tenho certeza que muitas pessoas foram ajudadas lá naquele espaço e hoje em dia se lembrarem podem reconhecer isso. E quem não reconhecer é por conta do orgulho, da vaidade e muitas vezes daquelas pessoas que são ingratas, porque a gente sabe que a ingratidão existe. Então muita gente passou por lá e hoje em dia faz que não lembra, né? De repente pode até fazer que não me conhece, mas na sua consciência se lembra que foi um espaço que ajudou muito e que sabe que eu aqui sempre estive com as portas abertas e disponíveis, até mesmo em dias e horários que não tinha reuniões, até mesmo em dias e horários que não se tinha reuniões públicas, que não tinha nada público, mas eu já abri o centro em algumas ocasiões, e não foram poucas, para atender pessoas, colegas ou pessoas trabalhadoras do centro necessitadas, que precisavam de um passe, de uma ajuda, ou em reuniões que fazíamos fechado. Então tudo isso aconteceu, tá? E logicamente, como qualquer outro espaço da Terra, no planeta Terra, também aconteceram alguns erros, algumas falhas no caminho, provocadas pela nossa própria ignorância, pela nossa própria falha. Eu era mais inexperiente do que hoje em alguns aspectos, né? Mas tenho certeza que conduzi da melhor forma possível dentro das minhas condições humanas. Eu fui uma pessoa que sempre tive um coração grande e aberto, um abraço caloroso e afetuoso, sincero a todos que ali entraram e sentiram isso realmente na prática. E os erros que aconteceram fizeram parte do processo, porque além da nossa própria ignorância e das nossas falhas também, em alguns momentos somos também, qualquer centro espírita, em qualquer lugar luminoso também muitas vezes é invadido também por forças contrárias, e também existem às vezes ataques espirituais e pegadinhas espirituais que acontecem para tentar manchar imagens, reputações e tentar destruir o trabalho. Mas o Centro Espírita cumpriu seu papel e não fechou por nenhum tipo de problema, e sim fechou porque foi necessário fechar, porque foi o momento de fechar, porque houve um outro chamado muito grande em minha vida. Primeiro, um momento necessário para uma grande pausa. Eu tive uma pausa necessária para pensar e repensar novos caminhos. Eu adoeci, veio a pandemia e uma série de fatores. Então o Centro Espírita fechou, depois eu me mudei de lugar, e nesse lugar que eu fui, acabou, a gente tinha uma ideia de continuar o centro lá, e por N fatores não continuamos, né? Até porque as pessoas às vezes estavam querendo me fazer de oráculo, as pessoas não tinham compromisso nenhum também com os estudos da casa, só queriam participar de reuniões mediúnicas, só queriam um contato com o que eles acham do sobrenatural e queriam me fazer, às vezes no popular, de besta e se utilizar de minha boa vontade muitas vezes. Então, esse foi um dos grandes motivos. E o maior motivo de todos, a pandemia, as pessoas não queriam se deslocar, eu tinha ido morar num bairro distante e uma série de questões. Mas tudo isso, na realidade, foram fatores terrenos para um fator maior. Era me dizer, parou, as atividades pararam, e você agora precisa de uma nova fase espiritual em sua vida. Foi o que aconteceu comigo. E aí, realmente, isso aconteceu. Em 2021, ainda tentei, numa nova morada que eu estava, um novo local morando, ainda tentei reabrir, fazer um novo centro espírita que funcionou por alguns meses. Eu acredito que não deu um ano, foi alguns meses, que foi o Ceflor, também, que teve um papel importante, né? Pequeno, curto, mas que também chegou a fazer algumas palestras, reuniões e ajudar algumas pessoas, que foi o Ceflor, o Centro Espírita Florescer, também um nome muito bonito, muito singelo, que foi me soprado aos ouvidos pela espiritualidade. Em 2021, ainda dentro da pandemia, algumas pessoas iam em condições de máscara, luva e aquela situação chegou a funcionar por alguns meses e dar uma parcela de colaboração por alguns meses. Depois também decidimos fechar, porque vimos que exauriu e agora nós estávamos insistindo numa coisa que a vida e o tempo já estavam nos dizendo, a própria espiritualidade, para a gente seguir novos caminhos. E aí eu agradeço muito aos bons espíritos e à vida que me abriu novos patamares de horizonte. Se o Centro Espírita já se chamava Além do Horizonte, agora ficou muito mais além do horizonte mesmo, porque agora foi, como eu disse, foi uma grande alegria abrir o centro, fundar o centro, como foi
uma enorme alegria fechá-lo e cumprir aquela jornada. E agora minha jornada continua, eu continuo trabalhando totalmente ligado e conectado com a espiritualidade o tempo todo. Só que aqui no canal Prof. Kardec no YouTube, e também eu sou terapeuta online, ajudando pessoas profissionalmente como terapeuta, tá? Inclusive vendo aqui meu peixe, se você quiser, entre em contato comigo, tem o WhatsApp aí para que você possa fazer uma terapia online, e também como um orientador energético que sou também ajudando pessoas profissionalmente nesse sentido. Então, profissionalmente, eu sou palestrante, profissionalmente sou terapeuta online e um orientador energético, tá? Disponível profissionalmente para isso. E espiritualmente eu continuo desempenhando o meu papel como orientador, como professor, como facilitador consciencial, aqui no próprio canal Prof. Kardec, onde você pode degustar disso todos os dias. Nós temos novos vídeos todos os dias aqui no canal. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Além das nossas lives que estão sendo muito elogiadas e aplaudidas por todo mundo que já viu. Toda segunda-feira às 20 horas nós temos lives aqui no canal Prof. Kardec, sempre recebendo pessoas maravilhosas com trabalhos belíssimos, e às vezes também eu próprio falando também das minhas experiências, das minhas vivências, em bate-papo direto com vocês. Então as lives das segundas-feiras sempre são comigo e vocês diretamente, ou comigo e algum convidado, alguma convidada e vocês, e tem feito muito sucesso. As pessoas estão conhecendo e que bom, né? E vez ou outra ainda fazemos lives surpresas a qualquer momento. Por isso é importante que você ative o sino das notificações, além de se inscrever no canal. Se não for inscrito, aproveite e se inscreva agora. Se não for inscrita, aproveite e se inscreva agora. Este vídeo aqui então foi, de maneira resumida, eu falar sobre o Centro Espírita Além do Horizonte, algo que foi muito importante em minha vida, e o Espiritismo abriu essas portas para mim, os estudos espíritas. Então eu sou grato ao Espiritismo, sou grato ao Centro Espírita Além do Horizonte, e hoje em dia tenho a capacidade, a autonomia de também fazer críticas ao movimento espírita, críticas ao Espiritismo, respeitosamente, mas também de maneira contundente quando necessário. Há muitas questões que eu vivenciei na prática, nos bastidores do movimento espírita como um todo. É isso, e muitas vezes da hipocrisia e do falso moralismo e da falsa superioridade intelectual que o movimento tenta representar. Mas é isso, continuo respeitando a tudo e a todos, e agradecendo a Deus por essa oportunidade, aos bons espíritos. E aqui finalizo o vídeo agradecendo por tudo que foi vivenciado no Centro Espírita Além do Horizonte, agradecendo a todos que participaram direto ou indiretamente daquele propósito, daquele projeto, até mesmo aqueles que foram ingratos e falsos comigo, que não foram poucos. Não foram poucos que foram muito ingratos e muito falsos comigo, não foram amigos verdadeiros, mas participaram e atuaram e colaboraram de alguma forma. Então, aqui também agradeço a todos vocês e a todos indistintivamente, levando também a energia de relevar e de perdoar, que é muito importante. Muito bem, muito obrigado a todos. Esse foi o papel do Centro Espírita Além do Horizonte, em Caruaru, Pernambuco. Você pode ter certeza que durante a existência dele, ele causou verdadeiramente na cidade, causando uma dorzinha de cotovelo em alguns, inveja, né? Em alguns, e muita luminosidade, muita claridade e benefícios para todos que ali frequentaram aquele espaço, diante da perspectiva do amai-vos e instruí-vos. E também foi uma escola de mediunidade muito interessante, é bom que se diga. O Centro Espírita Além do Horizonte formou médiums na cidade de Caruaru, e eu tive também essa possibilidade de ser um formador de médiums, de ser, modéstia à parte, um instrutor, um formador de médiums, que eu tinha um olhar muito clínico sobre a mediunidade que ia ser desenvolvida por uma pessoa A, B, C, D, etc. Onde também minha mediunidade cresceu bastante, e eu pude também colaborar no desenvolvimento mediúnico de muitas pessoas. Tá bom? Bem, é isso que eu queria dizer. Um grande abraço a todos, fiquem na paz, e a vida é isso. Foi um momento muito marcante. O Centro Espírita Além do Horizonte teve erros e acertos, mas você pode ter certeza que muito mais, infinitamente mais acertos e benefícios. E os pequenos erros que aconteceram, erros naturais, normais, que qualquer espaço público, qualquer centro espírita, qualquer local tem, e mais ainda,
erros importantes para que a gente refletisse e não voltasse a errar. Mas foram ensinamentos maravilhosos e foram benefícios maravilhosos, serviços prestados à comunidade em geral, com muito amor, muita dedicação, gratuitamente, com muita alegria. É isso. Obrigado, Centro Espírita ali do Horizonte. E ao fechar, ele me abriu portas para a minha vivência de hoje, de uma espiritualidade livre, de uma espiritualidade independente e de continuar firmemente e de continuar ajudando e fazendo o meu trabalho caritativo também, porque é uma caridade compartilhar conhecimentos e fazer canais como esse aqui no YouTube, canais que colaboram, que instruem, que orientam e que trazem amor, positividade para as pessoas. Um grande abraço. Deixa aí o teu like, ajuda o canal, se inscreve no canal. Muito obrigado.